Nossa aula anterior de história foi sobre a história que a arte conta, né? Beleza, e hoje nós vamos falar sobre história, diferentes culturas e diferentes histórias. Lá nós tínhamos dando uma olhada naquele assunto anterior, a história que a arte conta, né? Melhor dizendo. E daí a gente viu um pouquinho como que surgiu a arte, né? O que era a arte antigamente e o que ela representa até nos dias atuais, né? Que são hoje, né? O que é realmente a arte? A gente percebe que, apesar de não estar tão atualizado, mas a arte ela já faz parte da nossa vida há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás o homem já sentia a necessidade de expressar seus sentimentos através da arte, beleza? Só relembrando um pouquinho lá, começou pela escrita, depois veio a arte. E agora nós vamos ver diferentes culturas e diferentes histórias. O que é isso, né? As pessoas gostam de contar histórias. Antigamente isso era o que? Era tudo do cotidiano. Isso acontecia diariamente, né? Agora não, agora você já tem outros aí que você pode se entender. Mas antes o que acontecia? As pessoas mais velhas, né, acostumava sentar embaixo de uma árvore e começar a contar suas histórias. E aí a gente vai ver um pouco sobre o gênero, o mito, né, apresentado a seguir era narrado entre integrantes do povo Akan, que habitava a região onde atualmente é Gana, um país africano. Nós vamos ver um pouquinho sobre o mito africano, né, Anansi, a aranha sábia. O que esse mito vai nos falar? A gente vai ver só um trechozinho dele para que vocês possam entender que nós estamos falando de história. Mito é uma narrativa que explica a origem das coisas, né? Mito é um tipo de gênero que ele é muito parecido com lenda, né? Mito e lenda, eles são parecidos, só que ele é uma narrativa que vai explicar a origem de tudo, beleza? Então hoje nós vamos ver sobre Anansi, a aranha sábia. O que é isso? É uma aranha que teria vivido há muito tempo, quando no mundo ainda não havia história para ser contada. E daí ela surgiu, ela é uma história africana, e essa aranha ela era astuta, ela era bem sábia. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Esse mito conta a história de Anansi. Anansi, a aranha sábia. Tá aí, né, uma imagem dela, Anansi, a aranha astuta da África, que era uma aranha muito sábia, né? Ela tinha uma forma de agir diferente das outras e daí surgiu essa história. Mito são histórias fantásticas, geralmente com figuras sobrenaturais, como deuses ou monstros, que servem para explicar certos fatos, por meio de metáforas e simbolismos, certo? Então isso aí é um pouquinho para explicar sobre esse gênero, né? Que é mito, que é o nosso assunto que está lá em História na página 20. E aí depois a gente vai perceber que tanto antes como agora as pessoas gostavam de compartilhar história. Só lembrando um pouquinho do nosso dia a dia na sala de aula, a gente sempre fazia uma roda de leitura, né? Isso não era nada mais do que praticar a leitura e também estar contando história, ouvindo história, né, compartilhando experiência. Então a gente já percebe que há muito tempo atrás já existia essa necessidade do ser humano. Outra história popular conta como Anansi uma vez tentou acumular todo mundo a sabedoria em uma panela, em algumas versões de uma cabaça. Então é só um pouquinho aí falando sobre a história de Anansi, como ela era muito sábia, e daí, depois dessa época, surgiram outras versões, né, dessa história. Você sabe que quando temos um texto narrativo, ele pode vir em várias versões. Nessa história, Anansi já era muito inteligente, mas ele queria mais conhecimento, então ele decidiu reunir toda a sabedoria que ele poderia encontrar e manter em um lugar seguro. Logo Anansi recolhida toda a sabedoria, encontrada em todo o mundo e selado dentro de um pote. No entanto, ele ainda estava em causa que não era seguro o suficiente. Então ele secretamente levou o pote a uma árvore espinhosa de altura na floresta, em algumas versões de algodão de seda, que era a árvore. Esse aí é falando um pouquinho sobre o autor dessa história,
né? O que ele pensava? Como ela era uma aranha muito sábia, ele pensou, não, essa sabedoria dela vai ter que ser recolhida e guardada num pote. E daí, através dessa história que ele fez, a original, ele começou a criar outras versões. E daí começou compartilhando histórias. É comum que os responsáveis por crianças contem histórias a ela, especialmente antes de dormir. Nossa, será que hoje ainda existe isso? Ó, é muito comum, né? Uma criança gostar de ouvir uma história antes de dormir. Agora, devido à tecnologia, talvez isso não aconteça mais em muitas famílias. Mas não quer dizer que não aconteça, né? Que uma criança gosta de ouvir uma boa história para ela poder dormir. É recomendado também que se lê, né? Lê bastante, porque quando os leitores estão fazendo uma boa leitura, ele consegue viajar dentro daquela leitura, certo? Beleza. No passado, em diversas sociedades, o aprendizado por meio de oralidade era motivo valorizado. Os conhecimentos eram compartilhados em histórias e canções. Então, nessa época aí no passado, o oral tinha muito valor. O que é o oral? Falando. Então, se reunia muitas pessoas e começava a ouvir quem estava contando as histórias. Qualquer um poderia contar uma história, até mesmo lendo um livro, ou também contando uma história que já tinha, né, de cabeça, que sabia uma história. Isso as pessoas ficavam encantadas, conseguia concentrar ali aquele povo para ouvir essas belas histórias. E essas histórias, só era para ouvir? Não, tirava ensinamentos também, como as fábulas, para ter uma lição de vida, né? Essas histórias também compartilhadas, elas também tinham uma moral, também tinham uma lição de vida. Quem ouvia aquelas histórias já saía dali com outro pensamento. Tradições orais. Tradição oral ou conhecimento oral é a cultura material. É a tradição transmitida oralmente de uma geração para outra. As mensagens e testemunhos são verbalmente transmitidas em discurso ou canção e pode tomar por forma, por exemplo, de contos, provérbios, balada, canções ou cânticos. Desta forma é possível que uma sociedade possa transmitir a história oral, literatura oral, a lei oral e outros saberes entre as gerações sem um sistema de escrita. Olha aí o que acontece, né? É capaz sim de uma pessoa que não sabe nem ler e nem escrever, ela pode muito bem contar uma bela história, né, sem a necessidade da escrita. As pessoas mais velhas, né, nossos pais, nossos avós, sabem cada história e às vezes eles não tiveram a oportunidade que muitos têm hoje de se alfabetizar, né? E você fica assim, poxa, como que ele sabe essa história? Porque isso aí já vem lá do passado. Ele já tinha esse dom de contar suas histórias, mesmo sem ter o poder da escrita, mesmo sem saber a escrita, sem ter esse saber, mas ele tinha outros saberes. Até porque o ser humano, cada um tem o seu saber, né? Cada um tem a sua sabedoria, dependendo dela como é que ela né? Ninguém vem ao mundo sem nada. Todo mundo já traz uma bagagem consigo e aí vai só o quê? Vai só aprofundar. Histórias contadas. Aproximadamente há 1000 anos, na Europa, existia artista que criava, recitava e cantava poemas. Então, nessa época também tinha os poetas, né? Tinha os repentistas, os trovadores. O que é isso? Era chamado de trovador os artistas que viajavam, levando as suas histórias. Né? Ele viajava para vários lugares, chamavam-se regiões de peregrinação. O que é isso? Em cada lugar que ele chegava, ele tinha uma bela história para contar. Isso eram os trovadores. Os repentistas eram aqueles que contavam suas histórias rimando, né? Ia lá contar as suas histórias, a pessoa dava uma palavra lá, por exemplo, coração. E daí ele já ia contar uma história que tinha a ver com coração, emoção, paixão, que tinha que rimar. Então são pessoas muito sábias, que conseguiam contar a história. Na maioria das vezes as histórias eram cantadas pelos trovadores. E tinham como tema a vida nos reinos e as aventuras vividas por cavaleiros. Esses artistas tiveram um papel muito importante na divulgação de saberes, história e notícia da época. Então, os trovadores nessa época, eles tiveram uma grande importância.
porque eles conseguiam contar uma história cantando, né? E aí ele conseguia transmitir tudo que ele queria através cantando e ao mesmo tempo contando a sua história. O que é peregrinação? É uma viagem a lugares considerados sagrados, né? Tinha aqueles lugares que eles tinham que viajar, porque tinha que fazer aquela peregrinação, aonde já sabia que lá tinha um público que ele ia sentar, ia contar suas histórias, ia cantar, e aí ia dar tudo certo, beleza? E a nossa atividade de casa, ela está no livro de História, volume 2, na página 20 até a 28. Eu vou explicar um pouquinho, que você pode ver, nossa, da página 20 até a 28, muitas páginas, né? Mas lá na página 20, tem um trechozinho da Ana C, a Aranha Sabe. Lá só tem 3 questões. Pronto, somente 3 questões. De acordo com o texto e com seu conhecimento, você irá responder as 3 questões, certo? E daí tem uma perguntinha também pessoal. Como nós estamos falando de histórias, você irá falar de que forma você compartilha a sua história. Vamos lembrar um pouquinho lá da nossa sala de aula, quando estávamos juntos, e vamos voltar brevemente. Lembra que a gente sempre pedia para alguém fazer uma história diferente para a gente compartilhar? E um ouvir a história do outro? Pois é. Aí lá na 21, você também vai ter um pequeno texto, e daí você vai ter apenas 2 questões. Ela é pessoal, certo? E aí vocês vão lembrar se vocês costumavam contar histórias, se vocês gostam de ouvir histórias, para poder responder e registrar os conhecimentos que você entende sobre contar a história e ouvir ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que a gente conta, a gente também tem que gostar de ouvir. Lá na 22, tem apenas um texto, certo? Na 23, 3 questões também, que vai ser sobre as histórias cantadas. Vamos falar um pouquinho lá sobre os trovadores, quem eram esses artistas, o que eles faziam, né? Como que ele contava suas histórias e como isso acontecia. Na 24, você vai ver os povos africanos e a oralidade, porque como esse mito ele é africano, então os africanos, eles costumavam ficar embaixo de uma árvore, contando história tanto para crianças como para adultos, né? Então é o gênero mito, né? Contava lá suas histórias. Tradicionalmente, eles iam contando e explicando como era que acontecia, e também contava lendas também, porque o mito e a lenda eles são muito parecidos. Lá na 25, você tem também apenas 3 questões. Aí tem algumas palavras lá africanas que também tem um vocabulário ao lado, que está com significado, certo? E daí você vai ver também na 26 sobre o que eu falei de oral, né? De falar, a importância de você falar, de você transmitir, de você contar a história. E na 27 vai vir os mitos dos povos indígenas, que é mais uma historiezinha. Eu não achei necessidade de colocar porque ela já está escrita no nosso livro, né? É um pequeno trecho de um mito que vocês irão apenas ler. E na 28 a gente finaliza com uma interpretação que vai ter apenas 3 questões. E aí a gente vai finalizar esse nosso assunto sobre diferentes histórias e cultura, sobre a história contada, sobre ler, sobre ouvir e sobre as tradições orais, certo? Então, meus amores, por hoje é só. Fique com Deus.